Parece que é minha conexão. Alô? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, tudo certo. Pensei que tivesse caído a conexão aqui, porque não está aparecendo a minha câmera aqui por isso. Então, continuando os cálculos empregados em química analítica, vamos falar sobre hoje estequiometria, né? É um ponto importante para a gente entender, porque a gente se depara com muitas reações químicas, né? Com esses aspectos quantitativos. Então, a estequiometria química, ela se baseia em duas leis importantes da química, que é a lei de Proust e a lei de Lavoisier, né? Que a lei de Proust é aquela lei das proporções. Quanto mais você gasta reagentes, mais produtos você obtém, né? E Lavoisier é a lei da natureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Ou seja, uma reação química devidamente balanceada, ela vai manter essas massas iguais, tanto do lado esquerdo, né, somadas, quanto do lado direito somadas, quando a equação está balanceada. Então, a estequiometria, ela vai estudar essa quantidade, essa determinação, né, que eu vou determinar de um reagente ou de um produto, certo? Então, metria quer dizer para a gente medida, estéquio quer dizer partes, se a gente for levar em consideração, né, o significado. Então, partes quer dizer para a gente substâncias, tá? Envolvidas, né? Cada substância. E metria quer dizer medida. Então, medida das partes. Então, a estequiometria, ela vai, né? Deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui. O pessoal está entrando atrasado, né? Então, a estequiometria, ela vai determinar essas quantidades, né, que eu tenho de reagentes e produtos, né, na reação. Então, nós chamamos isso de cálculos estequiométricos. Um cálculo que eu vou determinar uma quantidade, né? Se eu tiver um reagente A mais B, certo? Eu vou obter, por exemplo, uma substância C mais D. Então, reagentes, né? A e B são os meus reagentes e C e D são os meus produtos, a minha reação. Tudo que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma quantidade de A que eu vou gastar, uma quantidade de B que eu vou gastar. Tudo que eu me refiro a um reagente, numa reação, eu estou falando de consumo que eu vou gastar para eu produzir, né? Uma quantidade de C e uma quantidade de D. Essas quantidades, por exemplo, a quantidade de A, Azinho, a quantidade de B, né? A quantidade de C que eu produzo de D, são coeficientes na equação, tá? São chamados coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. São as quantidades, né? São as quantidades. Só que eles representam para a gente, sempre numa reação, o número de mol. O número de mols que eu tenho, quando eu balancei a equação. Então, o cálculo estequiométrico ele vai ser um cálculo que a gente vai determinar, por exemplo, a quantidade de A que eu gasto, uma massa de A, digamos, ou o número de mol, né? Uma massa de B que você reage, né? Massa de A mais massa de B, que vai produzir massa de C mais massa de D, né? Então, isso daqui para a gente é a lei da conservação da massa. Do lado esquerdo, se eu somar, né, vai ser igual ao do lado direito, a soma dessas substâncias. Tá? Então, à medida que eu gasto outra quantidade, por exemplo, eu posso gastar uma quantidade em ml de A, diferente da primeira, outra diferente, né? E vou produzir outras quantidades. Eu sempre falo para o meu aluno assim que a gente vai fazer um bolo, né? Você vai fazer um bolo para uma pessoa, para 4 pessoas comer desse bolo. 4 pessoas. Aí você gasta trigo, né? Vamos colocar aqui 500 gramas de trigo. Aí você gasta 3 ovos, né? E manteiga, 100 gramas de manteiga. Então, 4 pessoas comem desse bolo. Mas se eu quiser que 8 pessoas comam desse bolo, eu vou dobrar a receita. 1.000 gramas de trigo, 6 ovos, mais 200 gramas de manteiga, né? Aí 8 pessoas vai comer, é proporcional. Então, a gente vai fazer a mesma coisa na reação. Eu vou gastar uma massa de A sobre ml de A, igual uma massa de B sobre ml de B, que é igual uma massa de C, a primeira reação, né, ml de C,
igual MD sobre M' de D. Isso aqui é a lei de Proust, a lei das proporções, que é constante. Tá? Tudo é proporcional, pessoal. Eu não posso deixar de ser desproporcional. Se eu fizer um bolo ruim, eu vou colocar muitos ovos, eu vou colocar 8 ovos, que era para eu colocar só 6, né? Então vai ficar um bolo ruim, né? Aí eu vou dar um prejuízo de 2 ovos aí. É o que eu chamo de reagente em excesso no problema. Tá bom? Então, esses cálculos eles vão se basear nessas leis ponderais. Aqui é a lei de Proust, né? Que é a lei das proporções constantes, tem que ser tudo igual. Por exemplo, se eu usar aqui meio é igual a meio, que é igual a meio, que é igual a meio. Um exemplo só, né? Se eu gastasse, simplificasse, tudo fosse meio, digamos, né? Se eu gastasse aqui 1 grama, 2, 1 grama, 2, 1 grama, 2 gramas, 1 grama, 2 gramas, né? Ia dar tudo meio. Então, a equação tem que estar balanceada, né? No cálculo estequiométrico. Então, a gente vai aprender como é que a gente calcula isso. Uma reação. Primeiro, eu tenho que ter uma reação balanceada. É o cálculo das quantidades, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma equação química, né, entre o carbonato de sódio e o nitrato de prata. Eu vou produzir carbonato de prata e nitrato de sódio. Aqui o carbonato de sódio está em meio aquoso, né? Eu preparei essa solução com água, né? Ficou meio aquoso, uma certa concentração. Reagi com nitrato de prata e produzi carbonato de prata e nitrato de sódio. Então, a gente vai ter que balancear essa equação primeiro, equilibrar, né? Deixar igual o número de átomos para obedecer a lei da conservação da massa, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Para balancear, você faz assim, ó. Você pode começar o balanceamento por onde tem maior número de átomos ou por onde tem metal. Por exemplo, aqui tem metal, né, que é prata. A gente pode começar ajustando logo o metal, depois os não metais. Mas tem uma regrinha também que eu sempre ensino, pelo menos das tentativas, que é quem tem maior número de átomos, por exemplo, 3 aqui, mais um daqui, 4, mais 2 daqui, 6, né? Aqui tem 6, né? Posso começar por aqui, ó. Aqui tem 3 oxigênios, mais um N, 4, mais uma prata, 5. Aqui tem 2 pratas, mais um carbono, 2 mais um, 3, 3 mais 3, 6. Então, tem maior número de átomos aqui, onde tem 6, né? Pode começar pelo carbonato de sódio, que está desse lado, ou por aqui. Então, eu posso começar pelo sódio, que tem 2 átomos de sódio do lado esquerdo. Do meu lado direito, eu vou ver se tem sódio, Na. Do lado direito, que é o produto, né, daqui para cá, tem sódio, mas só tem um. Então, eu vou colocar 2. Aqui tem 2, né, ó. Eu vou colocar 2 aqui. Quando a gente vai balançar a equação, a gente só coloca só aqui na frente, ó, a quantidade. Não mexe no número de átomos. Então, eu passei a ter agora 2 sódios, ó. 2 vezes 1 aqui, 2. Eu passei a ter 2N, ó. 2 vezes 1, 2, né? Então, eu comecei aqui pelo sódio 2 e eu tenho um carbono aqui, né? Um carbono aqui, depois do sódio é o carbono. E aqui também tem um carbono já. Então, o número que está aqui é 1. Não aparece, mas é 1. Então, você tem 2 pratas, ó. 1 vezes 2, 2 pratas. Do lado esquerdo só tem uma prata. Então, vou colocar 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tenta equilibrar pelo método das tentativas, quando não está balanceada a equação, né? Nós igualamos, ó. Se a gente pegar, por exemplo, 2 vezes 23, que é a massa do sódio, eu vou ter 2 vezes 23, que é a massa do sódio aqui. Ou seja, se eu achar a massa molar desse composto, somar com a massa molar desse composto que está do lado esquerdo, eu vou ter essa massa igual, né? Se eu somar a massa do carbonato de prata mais a massa do nitrato de sódio, a lei da conservação da massa. Mas se eu não balancear a equação, eu vou ter problemas, né? Pronto, quando você balancear a equação, quando eu quero resolver um cálculo estequiométrico, você vai ler um problema que ele vai te fazer uma pergunta ou duas, né, que é a tua dúvida. Quando você balanceia a equação, tu tem a tua certeza. Aqui, ó, não aparece mais é 1. Então, é o coeficiente 1. A proporção estequiométrica dessa equação é de 1 para 2, de 1 para 2. Então, você vai fazer assim na primeira linha. Ah, eu tenho aqui 1 mol de carbonato de sódio, 2 mols de nitrato de prata, 1 mol de carbonato de prata. E eu tenho 2 mols de nitrato de sódio. Essa aqui, na primeira linha, ela sempre vai ter a tua certeza. É aquele primeiro bolo que você fez, digamos, entendeu? Aí depois, poucas pessoas vão comer desse bolo, mas tu pode dobrar ou diminuir a quantidade, né?
Agora eu vou ler meu problema, vou ler todo o problema, pegar as informações, né? Verificar onde é que está a minha dúvida, o que, que eu quero determinar, certo? Para poder resolver a questão. O pessoal está entrando bem depois. Aí, ó, então vamos ler o problema agora. Tem a reação balanceada. A pergunta é, qual a massa de nitrato de prata? Aí ele está dizendo que o nitrato de prata ele tem massa molar 169,9 gramas por mol. Mas ele está perguntando qual a massa de AgNO3. Então, eu vou lá no AgNO3, vou colocar aqui embaixo do AgNO3, X. Vou estabelecer a proporção. Eu quero saber essa massa em gramas, né? Qual a massa de nitrato de prata? De massa molar 169,2, né? Necessária para converter 2,33 gramas de carbonato de sódio. Então, o carbonato de sódio, 2,33 gramas. Vou colocar aqui embaixo. Essa é a minha informação que eu tenho. Essa é a minha certeza na primeira linha, né? Na segunda linha, é a tua dúvida, onde tu vai encontrar o X ou Y ou Z, né? Essa é a primeira pergunta. Qual a massa de nitrato de prata? Aí, o nitrato de prata, você tem 1 mol na reação, não é isso? Então, aqui embaixo eu tenho a massa em gramas, né? Então, se eu tenho massa embaixo, eu vou ter que ter massa em cima, a mesma unidade. Aí, 1 mol de nitrato de carbonato de sódio, desculpa, não é o carbonato de sódio. Qual a massa de nitrato de prata, né? Então, o nitrato de prata, AgNO3, tem 2 mols, né? Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar pela massa molar, 169,9, certo? Porque essa é a primeira pergunta, né? Qual a massa de nitrato de prata, X, necessária para converter 2,33 gramas, né, de carbonato de sódio para AgNO3, né? Nós vamos converter em AgNO3. Essa é a primeira pergunta. Então, eu vou armar aqui minha primeira pergunta. Só que eu tenho aqui, ó, 2,33 gramas de carbonato de sódio, e o meu carbonato de sódio que ele deu aqui, quanto é a massa molar? 106 gramas por mol. Então, eu vou colocar aqui 106 gramas, porque eu tenho 1 mol aqui, ó. Se eu tivesse 2, eu ia multiplicar 2 vezes 106. Para eu deixar massa e massa. Então, eu vou pegar aqui 106 está para 2,33. Assim como, qual é a minha outra proporção que eu tenho? 2 mols de nitrato de prata, que ele deu aqui, ó, a massa do nitrato de prata molar é 169,9. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 169,9, tá bom? Porque eu quero saber qual é essa massa em gramas, né? Então, tem que determinar, tem que deixar em cima não mol, tem que deixar mol para passar para grama, né? Então, eu vou multiplicar aí, tá? Vou multiplicar 169,9 vezes 2. Vai dar 339,8 sobre X. Essa é a minha primeira pergunta, né? Então, eu vou usar meio pelos extremos aí, para resolver, né? Vou pegar 106 vezes X, 106X, igual a 2,33, que vai multiplicar 339,8, né? 2,33 vai multiplicar 339,8. Vamos ver quanto é essa. Aí 106x é igual. Aí essa multiplicação dá 791,734, certo? Então, quanto é que vai ser o nosso x aí? Vou colocar para cá. X é igual, né? 106x, né? É igual 791,734, né? Ah, já tinha feito aqui, né? Então, eu vou pegar aqui assim, x é igual 791,734 dividido por 106, né? Então, vamos ver quanto é que dá essa divisão aí. Dividido por 106. Então, a gente vai ter 7,46 gramas, né? 7,47, vou arredondar aqui. 7,47 gramas de quem? De AgNO3, de nitrato de prata. O que eu quero dizer com isso?
que quando eu gastar 2,33 gramas de carbonato de sódio, eu vou produzir 7,40, eu vou gastar 7,47 gramas de nitrato de prata. Né? Então, veja que eu peguei mol aqui e passei para grama. Ele já me deu a massa molar do Na2CO3, né? Senão teria que determinar lá com sódio 23, carbono 12, né, tal. Então, por que eu converti, né, mol para grama? Porque embaixo da grama tá massa, né? Certo? E aqui eu quero saber qual é a massa de nitrato de prata. Então, 2 mols na reação, eu multipliquei pela massa molar, porque eu tenho 2 mols, né? Um mol é 169,9. Como eu tenho 2, eu pego esse 2 e multiplico, eu tenho 2 substâncias, né? Aí, pronto, achei o X. A outra pergunta é, qual a massa de Ag2CO3? Então, eu vou lá no Ag2CO3, vou chamar de Y aqui agora, né? Esse mol, ele quer saber a massa, né? Então, vamos deixar massa em gramas, Y gramas. Um mol de Ag2CO3 vale quanto? Ag2CO3. 275,7 gramas, né? Para um mol, grama por mol, né, no caso. Então, eu tenho um mol aqui, então tem 275,7. Para eu encontrar aqui, vou chamar de B aqui, só para a gente não misturar. Eu posso pegar essa primeira relação que eu já tinha proporcional, né, 106 sobre 2,33, né, porque tudo é proporcional, né? Eu poderia pegar 169,9 sobre o valor X que encontrou aqui, é igual a 275,7 sobre Y, né? Então, 106Y é igual a 2,33 vezes 275,7. Então, 106Y é igual, então, multiplica 2,33 vezes 275,7, isso vai ser igual a 642,381, né? Então, eu vou trazer para cá, vou pegar y igual a 642,381 dividido por 106, né? Então, 642,381 dividido por 106 vai dar 6,06 gramas de quem? De Ag2, né? CO3. Então, isso aqui é um exemplo de cálculo estequiométrico, né? Então, eu gasto quantidades, né, para eu produzir outras quantidades, né? Eu poderia determinar também, se eu quisesse, né, a massa de nitrato de sódio produzida, né, em gramas, se eu quisesse, né, mas ele não me pediu isso. Então, eu fiz só essas duas coisas. Então, na primeira linha, você vai escrever o número de mol dos participantes, pega as informações que eu quero, né, coloca embaixo das substâncias, vê qual é a dúvida, se tem uma dúvida ou duas, né. Arma a regra de 3, converte mol para grama em cima, se for preciso, tá? Se for preciso. Quem vai mandar a transformação de mol para alguma coisa é o que está embaixo. Se tiver massa embaixo, passa mol para grama. Se tiver moléculas embaixo, passa mol para moléculas. Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Se tiver mol embaixo, deixa mol em cima mesmo, não transforma. Então, esse é um exemplo de estequiometria. É o cálculo que se baseia em você determinar quanto você gasta de um reagente e quanto você produz. Aplicação do cálculo estequiométrico na indústria, no laboratório, quando você vai fazer uma reação química, que você tem que ter ideia de quanto é que está gastando de reagente. Primeiro você faz o seu cálculo para depois, né, misturar essas quantidades, para ver se realmente quanto é que tu vai produzir. Lembrando que nesses cálculos, na prática, existem algumas falhas, né? Às vezes você faz uma reação num ambiente onde a temperatura não é adequada para aquela reação, a pressão daquele local, o operador, às vezes, não sabe medir a massa direitinho, né? Não conhece bem a pureza dos reagentes, vai acabar produzindo quantidades menores. Então, a indústria que produz medicamento, que produz na metalurgia, que produz ferro, no laboratório que você faz reação química, você tem que ter esse cuidado para trabalhar bem com a pureza do reagente, com a quantidade adequada, né? É como se você vai fazer comida em casa, você não faz muita comida para estragar. Então, os teus reagentes são os teus temperos lá, são os teus ingredientes, né? Para você produzir uma quantidade, né, adequada, tá? Então, é por isso que na estequiometria aparece reagente limitante, reagente em excesso, em alguns casos. Aparece o rendimento, né? Porque se você
efeito de uma reação, e era para você produzir 100 gramas, mas você só produziu 80, você pode ter tido um rendimento baixo, né, de 80%, 90%, né, por causa dessas falhas técnicas, né, porque nenhuma reação ela é 100%, 100%, ela tem suas falhas, tá bom? Certo? Então, vamos para o número 2. Vamos para o número 2. Um exemplo número 2. Imagine que no laboratório você reagiu, ó, 1,2 mol de soda cáustica, ele deu a fórmula da soda cáustica, tá, NaOH, com quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Né? Você pegou a soda cáustica, reagiu com ácido sulfúrico. As reações vão aparecer sempre, tá? Para cada processo. Determine a quantidade, olha a pergunta, determine a quantidade de matéria. O que é a quantidade de matéria que nós vimos na aula passada? É mol, né? Quantidade de matéria na tua vida é mol, não esquece. Determine a quantidade de matéria, né, mol, né, que foi produzida, né, de sulfato de sódio, Na2SO4. Então, você reagiu soda cáustica com ácido sulfúrico, né, que são os reagentes, você produziu sulfato de sódio e água. Aí a reação desse processo pode ser representada por, eu coloquei aqui, né, coloquei os dados para você encontrar a massa molar, né, tá vendo que eu não dei a massa molar? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é efetuar o balanceamento dessa equação, que ela não está balanceada. Se você observar, tem 2 sódios aqui no produto, aqui só tem um, ó. Do lado direito tem 2, então tem que ter 2 aqui. Eu vou colocar 2 aqui. Pronto. Quando eu coloco 2 aqui na frente, vai ficar 2 vezes 1 sódio, 2 vezes 1 oxigênio e 2 vezes 1 hidrogênio. Tá bom? Então, aqui é 1, né? Porque é 1 sódio, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 1 enxofre, 1 vezes 4, 4. Certo? Aí, vamos para o hidrogênio aqui, ó. Observe aqui que o hidrogênio, você tem 2 daqui, né? Só que você tem 2 aqui, ó. 2 vezes 1 daqui, 2. 2 mais 2 daqui do lado esquerdo, 4, né? Daqui para cá, tem 4 hidrogênios, ó. 2 daqui, mais 2 daqui, ó. 2 vezes 1, 2. E aqui só tem 2, ó. Eu vou colocar 2 aqui para dar 4. 2 vezes 2, 4. Tá? Essa reação aqui é entre uma base e um ácido, tá? Que a gente vai ver depois que é uma neutralização. Então, pronto, balanceei minha equação, ficou 2, né? Aqui não aparece mais, é 1, né? É um enxofre aqui, ó, um enxofre aqui, né? Então, vai ficar 2 para 1, 1 para 2, né? Então, você vai pegar aqui 2 mols, com a certeza na primeira linha, né? De NaOH, 1 mol de H2SO4, 1 mol de sulfato de sódio, 2 mols de água. Essa é a tua certeza. Vamos pegar as informações do problema, ler todinho e colocar os dados na substância que eu quero, ó. Imagine que no laboratório você reagiu 1,2 mol de soda cáustica. Então, eu vou pegar esse 1,2 mol de soda cáustica, vou colocar aqui embaixo. Debaixo da soda cáustica, por uma proporção com ela, né? Com quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Tu vai usar uma quantidade suficiente de ácido, né? Aqui. Só que ele não me deu, não importa isso daí, né? A minha pergunta é, ó, determine a quantidade de mol, né? Determine a quantidade de matéria que é mol, que foi produzida de sulfato de sódio. Quando eu falo produzida, é porque está no produto, né? Então, eu quero determinar a quantidade de mol de sulfato de sódio. Você vai lá no sulfato de sódio e vai colocar o X aqui, que eu não sei quanto é, ó. O que é que eu quero saber? Coloca entre parênteses, quero saber quantos mols, eu não quero saber a massa aí, né? Pronto. Tá? Então, eu coloquei esses dados aqui, mas nem vai ser preciso, ó, porque eu ia pedir para você determinar a massa, digamos, talvez eu pensei em massa de sulfato de sódio, mas acabei perguntando a quantidade de matéria, então eu não vou usar isso daqui. Então, já dá para armar a regra de 3, ó. Aqui para soda cáustica, né, que eu tenho, né, a proporção 2 está para 1,2, tá vendo? Eu não vou transformar nada aqui, porque embaixo já é mol, em cima é mol, então eu quero saber mol, em cima está mol, então não precisa transformar nada aí. 1 está para x. Vai ficar 2x, né? 2 vezes x, 2x. 1,2 vezes 1. Vai dar 1,2, né? Aí você vai pegar x é igual a 1,2 dividido por 2. Isso aqui é 0,6, né? 0,6 mol
De quem? De H2SO4. Bom, então você vai gastar, no caso, quando você gasta 1,2 mol de soda cáustica, você gasta 0,6 mol de ácido sulfúrico, né? Se eu quisesse saber, por exemplo, quantas moléculas de água eu produziria, né? Um exemplo, eu poderia chamar de Y aqui, moléculas que eu queria saber, né? Aí transformaria mol para molécula. 2 vezes 6,02 vezes 10 é 23 moléculas, né? Aí fazia a regra de 3, esse com esse com esse. Mas não me perguntou nada disso, então deixa quieto, né? Mas se ele me perguntasse assim, qual foi a massa de água produzida? Então, eu vou pegar, chamaria de Y aqui, né? Qual foi a massa em gramas? Aí pegaria 2 mol e multiplicava pela massa molar da água que eu encontraria, né? Mas não me perguntou nada disso, tá? Aí fazer a proporção. O que mais que poderia ser perguntado aí? Ó? Outra coisa, toda vez que você gasta mol, né? Você vai produzir grama, tá bom? Ó, se eu gastar, por exemplo, vamos supor que aqui embaixo fosse quilograma, né? Quando tu gasta quilograma, tu produz quilograma, certo? Se tu gasta miligrama, pessoal, tu produz miligrama. Se tu gasta grama, tu produz grama, tá bom? Porque às vezes no cálculo o aluno vai ver assim, o professor colocou aqui 5 quilogramas e em cima tá grama. Eu transformo 2 mols para grama, né? De soda cáustica. Pode deixar a grama em cima e quilograma embaixo, porque é medida de massa, né? Massa e massa. Aí, se eu gastasse aqui quilograma aqui, eu iria produzir quilograma aqui, mas desde que eu transformasse em cima para massa, né? Um exemplo só. Outra questão de cálculo estequiométrico é quando a gente tem reagente limitante e reagente em excesso. É aquela coisa, você fez lá o seu bolo e colocou muito ovos, né? Então não precisava ter colocado muito ovos. O bom cozinheiro lá, ele sabe as quantidades que deve usar para não dar prejuízo. Infelizmente, na indústria, quando não tem um controle legal, os técnicos acabam, se não estiver sendo observados, né, fiscalizados, eles gastam muito reagente à toa, colocam muito, colocam pouco, às vezes também, e o químico lá tem que estar atento, né, no processo. Então, o reagente limitante, pessoal, quando eu tenho um problema, é aquele que é todo consumido na reação, é todo gasto. Ele é todo gasto, certo? Nós vamos falando de reagente, que está do lado esquerdo, né? E o reagente em excesso é aquele que sobra. Uma parte vai reagir, outra vai sobrar. Sobra essa parte, né? Quando eu falo reagente limitante em excesso, é quando eu tenho um problema tipo assim, misturou-se. Então, sempre, misturou-se 10 gramas de A com 10 gramas de B. Misturou-se 2 litros de nitrogênio com 2 litros de oxigênio. Então, quando eu misturo duas quantidades de reagentes, eu tenho por obrigação saber se os dois são limitantes ou tem algum em excesso. O que seria importante aí a gente observar? A proporção. Se formar proporção, se for igual, não tem reagente em excesso. Mas se não formar proporção, eu vou ter, por exemplo, um reagente que está em excesso e eu posso descobrir isso. Por exemplo, misturou-se 16 gramas, o problema está colocando que você misturou um reagente A com outro B, né? 16 gramas de NaOH, soda cáustica, né, com 4 gramas de ácido sulfúrico. Foi aquela reação que a gente viu anteriormente lá. Ó. Ela está balanceada aqui, vou colocar 2 NaOH com 1 H2SO4, produziu sulfato de sódio e água, 2 águas, né? Está balanceada. Aqui eu tenho 2 mols de NaOH, aqui eu tenho 1, né? E aqui eu tenho 1 de sulfato de sódio, e aqui eu tenho 2 mols de água. Tá bom? Então, vamos pegar o problema. Misturou-se 16 gramas de NaOH, né? Eu peguei 16 gramas de NaOH, né? E misturei, né, com 4 gramas de ácido sulfúrico, certo? Verifique se há reagente em excesso. Então, o que eu faço quando for assim? Por exemplo, tu tem mistura de uma quantidade com outra, né? Então, você faz assim, será se eu coloquei muito NaOH? Será se eu coloquei muito ácido, né?
Você vai fazer essa pergunta, mas aí eu vou descobrir isso. Como é que eu descubro isso? Eu vou pegar 2 mols, aqui embaixo é massa, né? Eu vou transformar mol para massa. A massa molar do NaOH, se você determinar, é 40, tá? 40 gramas. Então, vai ficar 2 vezes 40, 80 gramas. E um mol de ácido sulfúrico, se você determinar a massa do ácido, hidrogênio 1, enxofre 32, oxigênio 16, vai dar 98 gramas, tá? Então, vai ficar, como é um mol só aqui, vai ficar 98 gramas. Pronto. Aí faz a regra de 3, né? Aí, beleza. O que que você vai fazer? Tu vai pegar esse 98, tá? Aí tu vai multiplicar com esse 16 aqui, tá vendo? Bem pelos extremos, né? Se der igual, não tem excesso, porque tu usou em quantidade adequada. 98 vezes 16. Essa multiplicação aí dá 1.568, certo? Aí agora tu vai pegar 80 vezes 4. 80 vezes 4 dá 320, né? Aí tu vai olhar para... Deu igual? 320 é igual a 1.568? Não. Se tivesse dado igual, então você colocou certinho. Não teria reagente em excesso. Os dois seriam limitantes, né? Que é tudo que eu coloquei foi gasto. Mas eu percebi que a minha multiplicação, 98, coloquei a setinha para cá, tá vendo? Ó? É para descobrir isso daí, ó. 98 vezes 16 deu 1.568, que é maior que 320. Como está maior para cá, o meu reagente em excesso é a soda cáustica. O reagente que está em excesso, eu pergunto, soda cáustica. Verifique se há reagente em excesso. A resposta é que existe, né? Mas aí, o que aconteceu aqui? Por que eu sei que ela está em excesso? Porque deu maior para cá, e aqui deu 320. Então, o meu limitante é o ácido sulfúrico, meu reagente limitante, né? Quem é o reagente limitante? Ácido sulfúrico. Quem é o reagente em excesso? Soda cáustica. Aí, se houver, determine massa desse reagente em excesso. Eu vou descobrir quanto foi que reagiu daqui. Eu sei que essa quantidade que eu coloquei foi exagerada. Então, o que eu faço? Ó? De 16, quanto foi que reagiu? Será? Eu não sei. Eu sei que eu coloquei muito, porque deu maior para cá. Então, eu vou pegar esse 16, eu vou chamar ele de X, ó, para eu poder saber realmente, formar uma proporção para saber quanto é que deveria ter gasto mesmo. 80, né, que está em cima, está para X. Estou chamando o 16 de X, né, que eu não sei quanto foi que reagiu daí. É claro que deve ter reagido menos, né, porque está em excesso. Aí, 98, eu pego esse lado direito aqui, ó, está para 4, que é o limitante, né? Aqui está o limitante, aqui está o lado do excesso. Então, vai pegar 98x é igual. 80 vezes 4, a gente já sabe que é 320. Então, pegue 320 e divida por 98. Quanto é 320 dividido por 98? 3, deu 3,26, 3,26, 3,26 gramas, né? De NaOH. Olha só o que você fez, ó. Era para você ter usado não 16 gramas, era para você ter usado isso aqui só. Olha o prejuízo que você deu aí, né? Então, essa aqui foi quanto reagiu. Essa aqui é a massa que reage, né? Essa quantidade que reage, essa quantidade que era para você ter colocado. Para eu descobrir quanto é que está em excesso, quanto é a massa desse reagente em excesso? Vai ser igual 16 que eu coloquei, menos 3,26. Né? Menos que reagiu. Então, vai ficar 16 menos 3,26. Vai dar 12,74 gramas. Está em excesso. Né? Ou seja, isso aqui vai ficar na reação, não vai reagir, é prejuízo. Assim acontece na indústria, né? Se era para você colocar, digamos, 800 toneladas lá do minério, tu colocou 1.000 toneladas. Né? Tu deu prejuízo de 200 toneladas. Né? Aí por isso que a gente tem que conhecer a reação e a proporção. O químico faz sempre isso, antes da produção, ele vai fazer o cálculo, igual como a gente está fazendo aqui, na mão. Aí ele vai ver as condições, a pureza do reagente. Ah, essa pureza aqui
está 80%. Então, eu vou colocar aqui a parte pura só. Vamos colocar uma parte que dê essa pureza, né? Para a gente ter um bom rendimento, né? O rendimento, que é o que você produz lá, vai ser sempre estar associado com esse trabalho todo que você vai ter na reação, né? De quem controla a reação, o local da reação, tem que ser adequado às condições, temperatura, o ambiente, né? O local, por exemplo, num lugar onde a pressão atmosférica é menor, na Bolívia, as reações têm que ser controladas direitinho, diferente aqui do Brasil, digamos, entendeu? Tudo é relativo. Pronto, vamos para um outro exemplo, ó, exemplo 3. Aqui nós falamos de reagente limitante e reagente em excesso. E esse problema que eu estou resolvendo aqui, ele serve para qualquer tipo de situação e você tem a mistura de um reagente A mais B, você tem que fazer essa relação. Tendo cuidado sempre, né, de deixar tudo igual. Se é massa embaixo, tem que ficar massa em cima. Se é mol embaixo, tem que ficar mol em cima. Se é moléculas embaixo, tem que ficar moléculas em cima. Mas é muito usado, muito massa, né, esses problemas. Outro exemplo, né? Você vai reagir 0,2 mol por litro de KOH, que é uma concentração molar, né? Quantidade de matéria por volume, com HCl. Determine a concentração de HCl que foi consumida, né? Então, eu vou colocar a reação aí que não apareceu aí, ó. KOH mais KCl, né? É o cloreto de potássio. Não, desculpa, HCl. Deixa eu apagar aqui. KOH, que é o hidróxido de potássio com ácido clorídrico, tá bom? Então, vamos reagir isso daí. Aqui é um, tá? Tá bem facinho aqui, porque não vai ser balanceado, já tá balanceado. KCl mais água. Cloreto de potássio mais H2O, né? Que é uma base com ácido, vai formar sal e água. Tá, balanceado isso daí, eu tenho aqui 1 mol, né? De KOH. Aí eu tenho 1 mol de HCl, certo? Ele quer que você determine, né, a concentração de HCl. Então, eu vou colocar X aqui. Quando reagiu 0,2 mol por litro de KOH. 0,2 mol por litro de KOH. Apesar de ser concentração, mol por litro, pode deixar mol por litro, porque é mol aqui, ó, tá bom? Aí você vai ter o resultado em mol por litro. Né? Mol por litro, vai sair mol por litro aqui. Aquela coisa, se aqui é quilograma, aqui sai quilograma. Se aqui é mol por litro, aqui sai mol por litro. Portanto, aqui em cima tem a mesma unidade, tá? Aqui é mol, né? Então, vai ficar 1 sobre 0,2 igual a 1 sobre 0,2. 1 sobre x, quer dizer. Isso aqui vai dar 0,2, né? 0,2 mol por litro de HCl. Vai ser igual, porque a proporção é a mesma, ó, é 1 para 1. Né? Se aqui fosse 2, ó, seria o dobro, né? Se aqui é 0,2, aqui seria 0,4. Se aqui fosse 3, seria o triplo, né? Mas é uma reação de proporção 1 para 1. Então, só para mostrar a mesma relação aí de estequiometria. Então, é isso. O cálculo estequiométrico é o cálculo das quantidades. É o cálculo, né? E você resolve envolvendo, né, informações de cada participante, né? Eu tenho minha dúvida que eu vou determinar e eu tenho a minha certeza que quando eu balancei a equação, tem que pegar o número de mol na primeira linha, pega as informações, chama de x, y e z embaixo e determina o que eu quero. Transforma o mol de cima para a unidade adequada que está embaixo. Tá? Certo, pessoal? Essa foi a primeira parte. Foi estequiometria, né? Eu quero que você tenha ideia do que seja essa estequiometria, esse cálculo aí. Existem outros mecanismos que você utiliza, pureza de reagente, você utiliza rendimento, tá? Também que eu posso até mostrar na outra aula para vocês aí um exemplo. Certo? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, te ouvindo. Estamos sim. A outra teoria que eu coloquei para ser a aula 2, né, de hoje, é a teoria ácido-base, que a gente tem que ter conhecimento, tá, dentro da analítica. Já não é mais cálculo aqui, tá bom? Seria outro slide, mas eu já aproveitei e deixei depois disso daí. Teorias ácido-base. Por quê, né? Estudar ácido e base, porque elas foram as principais substâncias logo no início, né? E os químicos começaram a provar as substâncias, não sabia direitinho, né?
que substância era aquela, eles começavam a provar. Aí eles perceberam que o ácido são substâncias que têm sabor azedo, né? No caso do limão, né? Do vinagre. E a base, aquela substância que tem sabor adstringente. Sabores que amarram a boca, né? Por exemplo, a banana verde, né? Quando você prova aquela banana verde, você tem que travar o caju verde, né? Então, está associado ao ácido base. Mas aí, os químicos não podiam estar provando essas substâncias, porque tinham ácidos corrosivos, bases corrosivas. Então, eles começaram a queimar a língua deles lá e vamos utilizar outro método para descobrir, né? O que é um ácido, o que é uma base, sem ter que estar provando. Então, surgiram as teorias, né? As teorias mais importantes sobre ácido base. A primeira delas é aquela teoria de Arrhenius, que mostra claramente que um ácido ele é ionizado, né, em água. É uma substância que pode ser ionizada em água. Pode liberar o íon hidrogênio, né, em solução, ou o íon hidroxônio, né, que eles chamam. Porque todo ácido para Arrhenius, né, tem que ter hidrogênio. É obrigatório ter o hidrogênio na frente. Ó. HCl, tá vendo? Ó? HNO3, H2SO4. Tudo que começar por H vai ser ácido, né? Então, essa é a teoria dele. Quando eu coloco um ácido na água, esse ácido passa a sofrer uma ionização. Ou seja, ionização quer dizer que em água eles passam a apresentar íons, cargas positivas e negativas. Então, quando um hidrogênio desse na forma ionizável interage com água, ele pode formar esse cátion hidroxônio, H3 ou mais. A água recebe esse próton. Bom, isso que seria a forma mais correta da gente representar, né, essa acidez, né? Então, por exemplo, o ácido clorídrico, quando ele reage com a água, ele vai, né, separar esse hidrogênio. Esse hidrogênio positivo, ele vai se ligar à água e vai formar o cátion hidroxônio, tá? E o cloro vai ficar negativo, né? Vai ficar Cl-. Só é um hidrogênio na fórmula, né? Então vai ficar negativo, -1, tá? Outro ácido que é conhecido, que é o ácido nítrico, né? Porque ele contém nitrato, o hidrogênio dele só tem um, né? Ele interage com a água e forma o H3 ou mais, né? A água fica protonada, que é o chamado cátion hidroxônio, e o hidroxônio. Ou hidrônio também, né? Então, aí separa o hidrogênio desse grupo aqui, NO3. NO3 menos 1, né? Porque só é um H, né? Quantos hidrogênios tiverem sendo ionizáveis, é o número de a carga negativa. O ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4, né? Então, dois hidrogênios agora vão interagir com duas águas, né? No caso que são dois hidrogênios, eu vou precisar de duas águas. Então, vai formar 2H3 ou mais, certo? E como foram dois hidrogênios ionizáveis, dois negativos. Essa é a melhor forma da gente expressar a reação, mas só que simplificando, os autores geralmente colocam assim, ó, HCl, né? Em água, em meio aquoso, o hidrogênio, né, em água, ele vai gerar um único íon, só tem um H, né? H+, em meio aquoso, mais só é um cloro, né? Cl-, em meio aquoso. Esses íons só passaram a apresentar em solução uma ligação covalente, né, com hidrogênio não metal. Então, eles se ionizam. Ácido sofre ionização, certo? Só passa a apresentar íons em água. Antes, eles não têm cargas. Né? Aí, então, por quê? Porque assim, ó, se eu tirar uma água daqui, ó, do lado esquerdo, eu posso tirar uma água daqui, do H3 ou mais, né? Porque o H3 ou mais é um H+, né? Com a água. Certo? Aí eu mando essa água daqui embora com essa daqui, do lado esquerdo, sobra só H+, ó. Aí, então, a forma mais conveniente seria você entender isso aqui, que tá, no lugar do H+, tu coloca sempre o H3 ou mais, né? Aí eu pego aqui, vamos pegar aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, em meio aquoso, né? Por que eu sei que em água eu tenho dois hidrogênios, então vão gerar dois íons H+, sempre é H+, aqui, né? Se aqui é 3, vai ficar 3. Se aqui é 4, vai ficar 4. Mas, separou aqui do SO4 2 menos.
né? Aí gerou esse íon. Esse aqui é o ânion, né? Carga negativa, esse aqui é o cátion. O cátion sempre vai ser H+. Então, para arrênios, todo ácido começa por hidrogênio. Tem que começar por hidrogênio, certo? Certo? Então, a gente vai mostrar, por exemplo, que quanto mais água você coloca num ácido, mais ionizado ele vai ficando, né? Porque eu vou aumentar essa ionização. Quando você se queima com ácido, você tem que jogar água por isso, porque quanto mais água vai ter diluição, né? Então vai aumentar a ionização, até ficar 100% essa ionização dele. Certo? Então é isso. Agora aqui, ó. Os ácidos, eles recebem nome. Eu não vou trabalhar a nomenclatura aqui, porque eu só quero que vocês entendam o que é ácido base. Mas, né, na tabelinha de ânion, se você for lembrar, na tabela de carga negativa, nós temos nomes para isso. Cloreto, lá recebe o nome. Sulfato, né? No caso aqui, um outro ácido, BO3, 3-, borato, pode formar um ácido, né? Se eu quiser formar um ácido, eu coloco o H+ na frente, ó. Pego o ânion, coloco o H+ na frente e vou obter a fórmula H3BO3. Pega aqui esse 3, ó, vem para cá, né? Aí fica ato. Ato é ico. Tem uma regra de nomenclatura lá que a gente usa. Então, ficaria ácido bórico. Ácido borato, ato eu troco por ico, lá na nomenclatura. Ato eu troco por ico. Ito eu troco por oso. E eto eu troco por hídrico. Tem as terminações lá, sempre em ato, ito ou eto. Clorato, cloreto, clorito, nitrato, nitreto, nitrito, né? Sulfato, sulfeto, sulfito. Aí, no caso, borato, olha na tabela de ânion, borato, então vai ficar ácido bórico. Eu só troco ato por ico, acentua, né? Os que terminam em ato vão ser palavras para paroxítonos. No caso aqui, sulfato, ato, ico. Só que é um ácido oxigenado que tem enxofre, aí o PAC coloca o R antes. Os que tem enxofre oxigenados. O R vai ficar ácido sulfúrico. Tá? Outro, cloreto, eto eu troco por hídrico. Aí o HCl, então, por isso que o nome é ácido clorídrico. Oi, quem falou aí? Certo? Então, teoria de Arrhenius. O que é a teoria de Arrhenius? Mostrar que um ácido é aquela substância que começa por H. Vai ser ionizada em água, vai liberar o íon H+. Nós temos grupos de ácidos que têm oxigênio, são oxiácidos, tá? Nós temos os ácidos que não têm, que são chamados hidrácidos, né? Mas é uma classificação didática, né? O que eu quero que vocês entendam é a teoria dele, né? Por que eu sei que é um ácido, certo? Já uma base, pessoal, uma base o composto ele vai sofrer uma dissociação iônica, diferente de ionização. E eles vão liberar uma coisa em comum, que é o hidróxido, o IOH-, que eu chamo de hidróxido, ou hidroxila, ou oxidrila. Tá bom? Por quê? Porque as bases são iônicas, né? Elas são iônicas, as bases. Já tem cargas, diferente dos ácidos, que só passam a ter cargas em água, por isso que se ionizam. Mas são iônicas, tem metais na fórmula, tá bom? Sódio, cálcio, né? Então, elas vão gerar o IOH-, vão terminar sempre em OH. O ácido de Arrhenius começa sempre por H, né? A base vai terminar por OH. 99% das bases são iônicas, tá bom? Só tem uma exceção que não é iônica, que é quando você mistura amônia com água e gera o hidróxido de amônio, NH4OH. É a única base covalente, hidróxido de amônio. Então, para arrênios, uma base é toda substância que, quando eu colocar ela na água, ela vai gerar o cátion positivo e o ânion sempre OH-. Ó. No caso, um OH, então vai separar aqui, um OH- do sódio, né? Se só é um OH, que é positivo, mais um. O metal é positivo. Aqui, não, o 2 aqui em cima, tá? Aqui eu tenho quantos grupos OH? 2. Então, eu tenho 2 OH-. Como são 2 aqui, a carga é 2 mais aqui, certo?
Então, nós temos base de alumínio, por exemplo, se eu pegar uma base de alumínio, eu pego o alumínio positivo na tabela de CAT junto com a hidroxila. Então, eu vou ter 3 OH aqui, ó. AlOH3. Eu vou chamar de hidróxido de alumínio, né? Que é usado contra acidez estomacal. Se eu pegar uma base que tenha zinco com OH-, eu vou ter Zn, abre parêntese, OH2, porque são dois, a carga é 2, né? E assim nós vamos ter base de alguns outros metais, base de cobre, base de zinco, base de manganês, né? Base de potássio, né? No caso aqui, KOH, certo? Para a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius é bem fácil a gente saber se tem a caráter ácido ou básico. Os compostos ácidos são aqueles que vão ter um pH abaixo de 7, tá bom? Um pH que vai indicar acidez, tá bom? Concentração de hidrogênio. Quanto maior for a concentração de hidrogênio numa solução, maior concentração de hidrogênio, mais ácido, né? Vai ser mais ácido daquela substância, tá bom? E o pH vai ser menor pH. Menor vai ser o pH, quanto mais ácido. Quanto mais ácido for a concentração. Se a concentração é dada em mol por litro. E a base é o contrário. A base ela vai ter um pH acima de 7, né? Por causa o pH 12 lá do leite de magnésia, né? Por causa uma base que tenha magnésio, 2. Com OH- vai dar MgOH2. Então, lá em equilíbrio meio aquoso, quando eu falar de pH e pH neutral, eu vou reforçar isso aqui, essa acidez aí, certo? Só que não é, pessoal, só a teoria de Arrhenius que existe para definir ácido e base, porque tem substância que não precisa ter hidrogênio na frente para ser ácido, e não precisa ter hidroxila no final para ser base, tá? São as outras teorias, que é a teoria de Bronsted e de Lowry, né? Para Bronsted e Lowry, ácido é aquela espécie química que ela vai doar próton, ela doa próton, nós vamos ter uma reação para isso, especificada, tá? E base é aquela receptora de prótons, tá bom? Então, essa própria acidez aqui, que eu já sei que ele é de Arrhenius, o HCN, ó, o ácido cianídrico com água, vai gerar cianeto e o cátion hidroxônio, né? Só para você entender legal isso daí, ó, apesar desse daqui tá na teoria de Arrhenius, ele também está na teoria de Bronsted, porque ele doa próton. Por exemplo, o H+ aqui desse ácido, ele pode ser doado para essa água aqui, tá vendo? E vai gerar o H3 ou mais. A água fica lá protonada, né? Vai para a direita esse equilíbrio. Aqui tem uma reaçãozinha voltando, tá? Não apareceu aí. Está em meio aquoso. Então, o HCl, como ele doou esse próton para a água, ele é considerado ácido. E quem recebe esse próton é base, né? Então, a água aqui, ela está agindo como base, certo? Aqui a minha água é base e aqui o HCl é ácido. Aí agora o que acontece, ó? Esse H3O+, como ele tem o hidrogênio guardadinho lá nele, né? Ele pode doar esse hidrogênio para cá novamente, para o cianeto, ó, e regenerar o HCN, né? Vai para a esquerda o equilíbrio. Então, esse aqui que doou, né? Ele acaba sendo ácido, né? Ó, H3O+, o cátion hidroxônio é ácido, e o cianeto que recebeu, né? Vai ser para a gente a base, né? A base. Então, essa reação é diferente dessa, né? Mas aqui, por exemplo, quem doou o próton? Esse aqui doou o ácido cianídrico, ele é ácido. A água recebeu o próton, é base. O cianeto, aqui, o H3O+, doou o próton, é ácido. E o cianeto recebeu esse próton, é base. Aqui está a mesma coisa, ó. Doou o próton, ácido, né? A água recebeu esse próton, é base. Tá vendo? Ó, quando o hidrogênio sai daqui para a água, ele se transforma em H3O+. Então, essa água ela teve que receber esse próton, né? Então, ela está recebendo, ela é uma base. E quem doa próton é ácido. Aí, lá no segundo membro, o H3O+, ele tem um próton guardadinho dentro dele aqui, ó, que ele pode ser doado para cá. Então, o cátion hidroxônio vai ser ácido,
e o cloreto vai ser base, né? Porque ele vai receber, né, esse H+, vai receber o H+, e o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda para se transformar de novo em ácido. É um sistema reversível. Nós vamos ter pares conjugados, ácido-base. Por exemplo, quem é o meu par conjugado desse meu ácido aqui formado? Vamos chamar esse aqui de ácido 1 e essa aqui de base 1. Não, vamos chamar aqui de ácido 1, base 1. Então, esse aqui vai ser meu ácido 2, esse aqui vai ser a base 2, digamos. Então, por exemplo, a base que está do lado esquerdo, ela vai ser um par conjugado do meu ácido que está do lado direito, entendeu? Aqui, ó, esse ácido, né, onde está o cloreto, né, vai ser o meu par conjugado com essa base 2. Então, nós temos pares conjugados nessa teoria de Brótons e Lowry, né? Então, a teoria de Brótons e Lowry diz que ácido é quem doa próton e base é quem recebe próton. Então, do lado esquerdo eu vou ter ácido base, do outro lado também, né? Aí, o par conjugado vai ser, né? Uma base de um lado e um ácido do outro, né? No caso. Essa é a teoria de Brótons e Lowry. Já a teoria de Lewis é uma teoria que ele fala em receptor, né? O ácido vai ser uma substância, né, que lá vai receber um par de elétrons, né, um par de elétrons, certo? E uma base de Lewis é aquela que doa o par de elétrons. Nós temos alguns casos dentro da química em que acontece isso. Por exemplo, a amônia, NH3, que ela tem um par de elétrons livres no nitrogênio, tá bom? Ela doa esse par de elétrons para a água. Tá vendo a água aqui, ó? Com 6 elétrons, né? 2, 4, mais um aqui e outro aqui, 6. Ela vai doar esse par de elétrons. Então, ela vai pegar essa amônia aqui, ela vai pegar esse hidrogênio, né? Da água, NH3, aí juntou aqui e ficou positivo aqui, né? Porque ela recebeu esse próton da água aqui, né? Então, mas a água recebeu esse par de elétrons, né? Então, aqui eu vou ter um comportamento, né, em que a amônia, para mim, vai ser base, né, e quem recebeu esse próton, a água está recebendo próton, então a água é ácida, ela está como ácido aí. Pode perceber que a água, em ora ela pode ser ácida na reação, ora ela pode ser base, tá bom? Isso é muito relativo, tá? Como ela tem essa característica de ora ser ácido, ora ser básica, nós dizemos que a água ela tem um caráter anfótero, né? Caráter anfótero. É uma substância anfiprótica, no caso, tá bom? Caráter anfótero. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma reação mostrando, né? Já tem a reaçãozinha aqui, né? Então, você tem aqui a base, que é a amônia, o ácido, que é o ácido, que é a água, porque ela está recebendo esse par. Certo? Então, vamos fazer um exercício aí, para a gente entender essa teoria ácido-base. A água participa em reações com diversas espécies químicas, né? Que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Então, veja que cada reação dessa tem água. A água tem essa importância, né, de ser solvente. Então, a primeira equação aqui, tu tem o ácido nitroso, ó, reagindo com a água, tá vendo? Ó, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse hidrogênio foi doado para cá, para essa água, tá vendo? Ó? Aqui tem uma setinha que tem que voltar, tá? Porque não saiu. Ó. A água recebeu esse próton e se transformou em H3 ou mais, ó, tá lá no produto. Então, o que eu tenho aqui nesse item 1? O HNO2 é um ácido, né? A água, ela está recebendo esse próton. Quem recebe é base. Na primeira equação, a água ela é uma base, né? Porque ela está recebendo esse próton do ácido nitroso, certo? Tá? Ela recebeu, né? E você viu que está H3 ou mais para cá. Na segunda equação, você percebe que a água, ela recebeu um par de elétrons, certo? É aquela casa da amônia lá. A amônia tem o nitrogênio tem um par de elétrons, né? E ela arrancou um hidrogênio da água, ficou NH3, ficou NH4+. Então, aqui a água, ela vai ter um caráter ácido, né?
Porque a primeira teoria lá em cima, né, você vê lá uma doação de prótons, que é a teoria de Bros e Lowry, né? A segunda, a água, ela está agindo como uma base, porque ela está recebendo um par de elétrons. Quem doa par de elétrons é base, então a amônia seria base e ela seria ácida. Já aqui, ó, a água, ela pega esse hidrogênio, tá vendo, ó? Né? Ela perde um hidrogênio e manda para cá, certo? Então, ela doa esse par de, esse H+ dela para esse oxigênio, né? E se transforma em OH-, né? Então, aqui, ela vai ser ácido. Então, de acordo com a teoria de ácidos e Bros e Lowry, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é, respectivamente, base, ácido e ácido. Bora ver se tem, ó. Base, ácido e ácido. Né? Outra. Faça a associação correta entre as colunas abaixo. Quem são ácidos aí, para vocês? Olha, quem são ácidos aí? Só ácidos. HCl, começa por H, H2SO4, HNO3. Vamos enumerar aqui para ficar bonitinho. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui é o número 3, né? Quem são bases? Base de Arrhenius, né? OH, OH, OH. 1. Quem são sais, né? Sais não tem H e nem OH, então deve ser esse aqui, ó. Quem são óxidos, né? São os compostos binários que só têm 2 elementos, né? Onde o último é oxigênio. Então, aqui é 4. Não expliquei isso daí porque não está na minha teoria ácido-base, né? Mas só entrou no exercício aí de enxerida. Pronto. Outra coisa que a gente tem que ter uma noção básica é sobre a chamada constante de ionização de ácido. Nós vamos chamar de Ka, tá bom? A gente vai ver lá no equilíbrio, eu coloquei essa tabelinha só para reforçar mais. E a constante de ionização de base, certo? O que seria isso, né? Uma constante de ionização, eu teria, por exemplo, um hidrogênio, por exemplo, a água, ela pode sofrer uma auto-ionização, pessoal. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ionizar um equilíbrio químico, onde essa água doa esse próton para essa, ó, né? Então, ela vai ficar, no caso aqui, OH-, né? Vou fazer o contrário aqui, só para ficar o positivo na frente. Eu vou pegar essa daqui, ela doa um próton para essa. Então, fica... Ela está recebendo um próton, então ela vai ficar H3O+. Mas ela perdeu um próton daqui, né? Então, ficou só H-, certo? Então, a gente faz assim, ó. Água mais água. Esse H3O+, você vai entender que é um H+ com a água, né? Mais OH-, que é o íon da água. Então, eu vou cortar essa água do lado esquerdo com essa água daqui. Então, vai ficar H2O, né? H mais OH-. Existe uma constante de equilíbrio, que chama, nós vamos representar por K, ele vai mostrar a concentração dos meus produtos, concentração de hidrogênio, vezes a concentração de OH-, né? Dividido pela concentração do meu reagente aqui, que é a água. Concentração. Só que essa concentração, ela é constante, tá? Então, a gente vai pegar aqui embaixo é 1, né? Então, vai ficar K vezes H2O, vai ficar K vezes a concentração de H2O. Que é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Aí, esse termo aqui na fisicoquímica, KH2O, ele chama de KW, que é o produto iônico da água. W vem de água em inglês, que é water, né? Então, essa é a constante dos íons da água. A água, ela vai apresentar concentração constante, ela não vai aparecer na constante de equilíbrio. Então, esse KW aqui é importante para a gente entender o que é ionização. Cada ácido tem uma constante de ionização. Por exemplo,
O ácido sulfúrico, ele vai ter uma constante de ionização tabelado muito grande na sua ionização, na sua primeira etapa, né? Por exemplo, quando o ácido sulfúrico, ele vai se ionizar, ele vai se ionizar numa etapa, sai primeiro um hidrogênio, né? Vai sobrar um daqui, né, de 2, né? Vai ficar H aqui, SO4 negativo, essa é a primeira etapa. Ele está dizendo que é muito grande a constante, né? Então, esse ácido ele tem uma força muito maior na sua primeira equação de ionização, né? Então, se são 2 hidrogênios, só um se ioniza primeiro. Aí sobrou um daqui, né? Fica HSO4 menos, porque só foi um ionizado. A outra etapa é eu pegar o HSO4 negativo, né? Ionizá-lo, vou tirar o próximo hidrogênio, que é o último, mais SO4, como é o segundo que está saindo, 2 menos. Ou seja, a constante de ionização da segunda etapa é pequena, ó. Ou seja, o ácido é mais forte nessa primeira ionização. Então, experimentalmente, eles vão sempre jogar a constante de ionização para a primeira ionização. Se ele tiver 2 hidrogênios, ou 3, então a primeira que é a mais importante, que vai dar a força maior do ácido. A constante de ionização quer dizer o seguinte, que quanto maior for a constante de ionização de um ácido, mais forte é aquele ácido. E a base também, quanto mais forte for a constante, que é dada em esses números pequenos, mais forte é a base. Aqui eu coloquei só de ácido, mas existe também Kb, K e Kb. Por exemplo, quanto é a constante de ionização do ácido acético? 1,74 vezes 10 a menos 5. Veja que só tem uma constante, porque ele só tem um hidrogênio. Tá? Então, esse valor é tabelado. O ácido benzoico também, só tem um hidrogênio. Por quê? O hidrogênio ligado a oxigênio, tá bom? Não conta esses daqui, tá? Então, só tem uma etapa, 6,2 vezes 10 a menos 5. Por exemplo, se eu comparar quem é mais forte, o ácido acético ou o ácido benzoico, você vai dizer que é o ácido benzoico, porque a constante de ionização dele é bem maior. É 6,20 vezes 10 a menos 6, aqui é 1,74. O ácido cítrico, ele vai passar por 3 etapas, ó, 1, 2 e 3, mas a primeira ela é a mais importante, ela que vai definir a acidez, né? Por exemplo, se eu comparar, por exemplo, aqui o ácido fórmico, que tem constante 6,3 vezes 10 a menos 5, com o ácido cítrico, né? Então, o ácido cítrico ele vai ser bem maior, a acidez dele, que é 10 a menos 4, né? Então, essa é a chamada força ácida, né? E no final aqui vocês vão ter 5 exercícios também para aquele mesmo esquema, que pode me entregar até depois de amanhã, né? Até segunda-feira à noite. Ó. Um químico reagiu 2 mol de KOH com 1,5 mol de HCl. Escreva a reação entre essa base e esse ácido e verifique se há reagente em excesso. 2. Identifique na reação a seguir, de acordo com a teoria de Brotz-Lowry, o par ácido base conjugado, né? Aqui é a reação. 3. Escreva a definição de ácido e base de acordo com as teorias estudadas. 4. Para que serve a constante de ionização de ácido e de base? 5. Imagine que você colocou 20 gramas de soda cáustica para reagir com quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Qual a massa de sulfato de sódio formada? Você pode pegar a reação do exercício, que é aquela mesma reação lá do NaOH com ácido sulfúrico, né? Aí eu dei as massas molares, tá bom? Então é isso. Tem alguma pergunta? Professor, a gente pode então entregar tudo na segunda-feira, os exercícios todos? Pode ir fazendo com calma. Portanto, beleza. Aí fica melhor, porque aí eu já vou estudando e fazendo, e aí